Olá, boa noite para você que está entrando. Estou aguardando a pastora Lídia entrar. Vamos mandar novamente o convite. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Tudo, graças a bem Deus, por e você? aí? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre uma chave muito bacana e, ao mesmo tempo, Ah, não precisa de estender bem muito, né, simples, né? pastora? É direto ao ponto. É importante e é igual faca tramontina, corte rápido, né? Só esperar mais um minutinho para o pessoal entrar. Boa noite para você que está entrando. Boa noite, Maria Luísa. Seja bem-vinda. Vamos pedir para que curta um coraçãozinho, para que mande para um amigo poder Sim. assistir a live conosco, né, pastora? Hoje nós vamos para a 16ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza, que é a adaptabilidade. Estamos quase na metade do caminho, Verdade. né? Eu que já morei fora, eu que eu diga sobre adaptação. A gente tem que se adaptar em qualquer ambiente, né? Então, eu saí aqui do Brasil, fui para o estado da Virgínia, que é um estado gelado e onde a comunidade brasileira ainda é pequena. Então, eu tive bastante contato com os americanos mesmo. E foi uma experiência muito agradável de ter que adaptar a nova cultura, a nova língua, o clima, né? Que a temperatura lá é bem Uhum. diferente daqui, neva, é bem gelado. E foi muito bom. Às vezes a gente tem receio, tem medo, mas a adaptação é uma questão de atitude também. Se você falar que vai se adaptar, você se adapta. É, Sim. tudo na vida depende da decisão, né? Boa noite para você que está entrando aí. Hoje nós vamos falar sobre a 16ª chave da sabedoria, prosperidade, riqueza, Vamos adaptabilidade. começar. Vamos começar, né, pastora? Acendeu. Adaptabilidade, o que que é? É a capacidade de se adaptar a novas situações, circunstâncias e necessidades. É aquilo que você acabou de falar, né, pastora? Sim. Você foi para um outro país sem conhecer a cultura, sem conhecer Não, nada, acho que não nem a falava língua, inglês. Não, o não. inglês, você falava Aprendi lá. fluentemente, né? Imagina o Sim, mas foi sufoco que você gostoso. passou. Tipo, o sufoco de sentar na frente de uma pessoa e não saber falar uma palavra com ela. Tanto eu quanto uma coreana na universidade, no primeiro dia de aula, nem ela sabia o inglês, nem eu. Nós sentamos uma na frente da outra e foi no refeitório. Ela pegou um pedaço de pizza e sujou a boca. E eu peguei um guardanapo para ela e Ah. para ela se limpar e mostrei, né? Aí ela se limpou. E a partir daquele momento onde eu ia, ela ia atrás. Só que ficava nós duas, uma do lado da outra, sem conversar. Mas tem um Mas aplicativo que traduz, não sim, tem? Vocês não, a chegaram a gente usar esse não usava aplicativo, não? nada de aplicativo. Porque você está na universidade e eles não deixam, porque você tem que aprender o idioma. Então é proibido até você usar até o Google Tradutor. Senão você não se esforça para aprender, né? É, Sim, tem que é se se virar virar e nos 30 aprender. mesmo, né? É se Uhum. adaptar ou se adaptar, né? É o que ele fala, não é o maior, não é o mais rápido que vai Sim, vencer, é o que melhor se adapta, né? A gente tem que ter a decisão de fazer o que precisa ser feito e quanto mais rápido se adaptar, é melhor. Mais rápido você vai ter o resultado, mais rápido você vai prosperar e mais rápido você vai sair da situação que você verdade. se encontra, né? E a gente tem que se adaptar em todas as áreas. Amizades, se adaptar às pessoas que vão te puxar para cima, eliminar as pessoas que vão te puxar para baixo, sair fora de pessoas assim que tem ambiente que falam coisas ruins, um clima ruim. Então,
Se adapte a boas pessoas, a bons ambientes. Se adaptar a cenários diferentes, principalmente quem no trabalho, algumas mudanças têm que ser feitas, você tem que se adaptar. Tem várias profissões que não existem mais, as pessoas que tiveram que se adaptar na força da raiva, né, pastora? Não teve jeito, acabou, você tem que dar um jeito, você tem que achar outra saída e viver, né? Tem alguém que falou assim, realmente é complicado. Já tive experiência fantástica. E qual foi essa experiência que você pode passar para a gente, Antônio? Fala conosco. Ficamos curiosos agora. Principalmente quando a pessoa casa num relacionamento. Você tem que se adaptar. O casamento é completamente diferente do namoro, é completamente diferente do noivado. Então, assim, tem que se adaptar. Você atravessou a ponte, eu falo assim, quando atravessa a ponte, a gente tem que derrubar a ponte para a gente não voltar para trás. Quando você derruba, você sabe, se não tem volta, daí para frente você tem que se adaptar e achar um jeito, achar uma saída e tem que se virar. E com isso tudo você aprende e se vira, né, pastora? A gente tem que se adaptar também a novos conhecimentos, buscar novas saídas. Você vê, para mim ter tempo para poder aprender novas coisas, ter tempo para ler, eu estou acordando mais cedo. Então, assim, é tudo adaptação da vida da gente. Você quer ter uma vida saudável? Tem que se adaptar a fazer exercícios físicos. Tem que se adaptar a acordar cedo ou fazer exercício antes de dormir. Então, você tem que se adaptar, tem que se enquadrar em tudo, né? Relacionamento, trabalho, vida espiritual. Quer ter mais intimidade com Deus? Você tem que se adaptar a tirar um tempo para Ele, a priorizar ele. Hoje, eu estou lendo um livro que eu comecei hoje, que chama Uma Vida com Propósito. E ele fala que o propósito nosso é tirar o sorriso de Deus. Olha que lindo. Ele fala que Deus tem os mesmos sentimentos que a gente. Que ele sorri, ele fica triste, ele fica chateado, ele fica com raiva de tudo que a gente faz. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar um sorriso dele. E aí você começa a perguntar assim, o que eu estou fazendo hoje para me tirar um sorriso dele? Será que eu estou fazendo aquilo que ele gostaria que eu fizesse? Né? Então, assim, se você quer ter mais intimidade com Deus, você quer aumentar a sua espiritualidade, você tem que se adaptar a criar novos hábitos para você ter novas experiências. Muito bem, Luísa, eu já fiz isso. Muito bem! Depois ela não vai conseguir voltar atrás. Também foi para alguns países, foi para Inglaterra, Bélgica e se virou. Parabéns, Antônio, muito bem. Muito bem! Não, e o engraçado é que depois que a gente passa por um sufoco desse, que tipo assim, você tem que se virar de qualquer jeito, você se torna uma pessoa mais forte, né? E aí você fala assim, pode vir em mim que eu resolvo, que eu enfrento porque parece muito bonito quando a gente está fora, mas quem está lá fora, como eu já vivi essa experiência, a gente não é só um leão por dia, não, são mais de um, porque tem as dificuldades da cultura diferente, da língua que às vezes a gente não domina, então as dificuldades elas são maiores ainda, sabe? Lógico que a gente vai vencendo todas, mas é isso aí. E outra coisa, alimentação, tudo. Cultura, transporte, né? Tudo diferente. Não é fácil, não. A Luísa está falando que... Ela também já se virou no portunhol e já fez até mímica para se comunicar. Dá certo. Não, e a gente se vira, melhor certo, que dá. Né? Inclusive, a adaptação é como se fosse um adaptador. É igual um plug. Quando você vai ligar um computador para ele carregar, ele precisa desse adaptador. É a mesma coisa a adaptabilidade. Se você não fizer isso, você não recarrega, você não consegue progredir, você não consegue andar. E uma das coisas que acontece muito com as pessoas que são perfeccionistas, elas não conseguem se adaptar com as novidades, com as coisas que acontecem, porque elas sempre esperam momentos certos, uma ocasião perfeita, tudo perfeito para acontecer, e não acontece. Hoje eu pedi um menino para lavar o carro da gente, e ele está precisando de mudar de serviço, sabe que o serviço onde ele está, ele não é valorizado, não tem carteira assinada, não tem nada, reconhecimento nenhum. E ele já está lá, já vai fazer 7 anos.
Aí hoje eu virei para ele e falei assim, o que que você Uau, está eu sou fazendo para você advogada mudar sua vida? trabalhista. Fala para ele me Não, procurar. mas é que eu estou pensando. É. Aí eu falei assim, o que que você está fazendo? Ah, eu não sei, que eu tô com receio agora que eu tive uma neném. E eu falei, gente, ó, você tá igual meu irmão. Meu irmão começou no trabalho com 12 anos de idade. Hoje ele tem 56 e está no mesmo trabalho até hoje. Teve um monte de oportunidade, mas não fez nada. Não se adaptou à mudança, não se adaptou a nada. As pessoas que não se adaptam às coisas novas, à tecnologia, a correr o risco de enfrentar desafios, ela não sai do lugar, ela não prospera. Né, Verdade. pastora? Eu gostaria de ler, você falou aí do perfeccionismo, essa chave ela quebra esse bloqueio, né? O bloqueio do perfeccionismo. Porque a gente não tem que ser perfeito, nem no que a Sim. gente faz, e a gente não é perfeito. Perfeito é só Deus, né? A gente deve tirar isso e Uhum. não exigir tanto dos outros também, porque não tem ninguém perfeito. Mas a palavra de hoje está Sim. em Filipenses, eu vou ler a partir do versículo 10. Ela está no capítulo 4, que é Paulo Uhum. falando, ele fala assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, aqui ele se adapta a qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente tem que ter com a gente essa palavra, que eu tudo posso naquele que me fortalece. E não olhar para as circunstâncias que a gente está vivendo. Um dia a gente está na fartura, outro dia a gente está na escassez. A gente que tem que se adaptar e tirar o melhor daquele momento, que é aprender alguma coisa. Não importa o que você está passando, tem ensinamentos para tirar desse momento. E Paulo, a gente sabe que ele foi preso, ele passou por diversas humilhações mesmo. E em tudo ele dava graças a Deus. Ele nunca desanimou, ele nunca perdeu a fé. Por pior que fosse a Uhum. circunstância, ele É. estava ali firme com a fé em Deus. Ele estava no navio, naufragando, e ele tinha certeza que Deus já tinha falado com ele que ninguém ia morrer, ninguém ia se perder só o barco. E ele ficou firme. Não importava o balanço ali do barco, ele sabia que tinha que confiar em Deus e que a palavra de Deus ia prevalecer. E ninguém morreu. Todos se Sim, salvaram, né? sim. Eu penso que para essa chave da adaptabilidade, a pessoa tem que ter a decisão de fazer, a decisão de ter a coragem de enfrentar os desafios. Eu lembro que quando a nossa empresa fechou, o meu marido teve um problema de saúde, eu tive que buscar emprego. E aí eu fui fazer uma entrevista de trabalho, a gerente, a dona da loja virou para mim e falou assim, como é que vai ser agora? Você sempre foi dona, agora você vai ser empregada. Adaptação, né? Eu falei, eu já fui, agora eu não sou mais. Então a gente tem que se adaptar àquilo que a gente pode fazer. E vão para frente e deu tudo certo. A mesma coisa quando eu fui vender carro sem saber dirigir. Me adaptei, pedi socorro, o pessoal me ajudava e eu vendia muito. E era muito feliz e dava tudo certo. A gente tem que ter ousadia. A gente tem Você que ter a aprendeu a dirigir, né, decisão. Janice? Graças a Deus. Agora mudou. Então, a gente tem que ter a decisão, a coragem para poder enfrentar os novos desafios, né? E se adaptar e não ficar também naquela situação. Ele fala que a gente tem que ser um contente e insatisfeito. Como assim? Positivamente, né? Eu estou contente na situação que eu sou agradecido, mas, Senhor, eu não quero permanecer nesta fase, eu quero mudar de fase. Porque senão a gente também se acomoda, a gente não cresce, não prospera, não evolui, não aprende. Ah, estou na zona de conforto, estou no quentinho, não faço mais nada. Então a gente tem que ser um eterno contente, insatisfeito positivamente, para que a gente possa prosperar, progredir, buscar novos ares, novas pessoas, novos lugares, novos ambientes, para a gente ter novos resultados, né, pastora? Sim.
É decidir se adaptar a qualquer situação, sabendo que Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Sim. E permanecer nisso, porque nós somos infiéis, mas a palavra de Deus não muda. A palavra dele é fiel e ela se cumpre. Sim. A gente tem que saber que nada é perfeito para ninguém. Exatamente. Os desafios vêm, mas ele nos dá forças para a gente enfrentar. E ele não dá nada mais que a gente não tenha condição de suportar. Exatamente. Só que às vezes a gente não busca essa força que a gente tem, que Deus nos deu. Porque ele nos deu força. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Nos fez perfeito perante a ele. Então a gente tem força suficiente para enfrentar todos os desafios, mas a gente tem que buscá-lo, né, pastora? Sim, o segredo, como eu sempre falo, é a gratidão, né? Porque a partir do momento que você é grato e você está feliz com o que você tem, Deus começa a trabalhar a partir dali, que ele vê a sua gratidão, vê a sua... Porque a palavra diz que a alegria vem do Senhor. Então, quanto mais a gente for alegre, expressar alegria, mais a gente consegue permanecer nas dificuldades e vencer as dificuldades, sabendo sempre que todos vão atravessar desertos na vida, mas o deserto a gente não pode se adaptar, ou melhor, se acomodar ao deserto. A gente tem que saber que o deserto é local de passagem, e continuar para chegar na terra prometida, no que Deus prometeu. Então, assim, adaptar a gente adapta, mas a gente não conforma. A gente reage. Ser um descontente, né? Achar alternativa, se adaptar e bora pra cima, né? A Elza falou que gostou de derrubar a ponte. Sim. Imagina que cada briguinha que a gente desse como casal em casa, a gente voltasse para casa dos pais, né? Então a gente tem que ter essa certeza que a partir do momento que você casou, não tem retorno, você não volta. Você derrubou a ponte, né, Janice? Você fica ali com um enjoado em casa, mas aguenta firme. Firme. Aqui, mas você sabe que a gente tem que ter boas pessoas do nosso lado, né? Porque nos momentos que a gente tem dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é jogar toalha, né? Eu lembro que em momentos bem difíceis eu ligava para a mãe pedindo socorro. Ela falava assim, não, minha filha, continua firme que eu vou fazer oração para você e vai dar tudo certo. Eu continuava firme. E assim é a vida. Derrubou a ponte, vai em frente, fala, não tem como voltar. E daí para frente. E vai dar tudo certo e vamos enfrentar. Vai sofrer, vai sentir dor, vai chorar, mas você vai vencer, você vai aprender, você vai ficar forte. E vai ser um vencedor, porque nós nascemos para vencer. Nós nascemos para ser imagem e semelhança de Deus, para sermos luz na vida das pessoas, né, pastora? Para ser sal na vida das pessoas, para levar boas energias, para poder ajudar as pessoas, né? E buscar o sorriso de Deus, né? Que eu gostei demais disso. Você gostou? Mas então, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, a gente tem essa comparação. Se somos assim, porque puxamos o Pai, né? A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,18 fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a gratidão está aí. A gente dá graça em todas as circunstâncias. Não é só na alegria. A gente vai dar graça quando a gente está triste também. A gente vai render graças ao Senhor. Está passando dificuldade? Dá graças ao Senhor. E de glória em glória a gente chega lá, né? De glória em glória a gente chega lá. É tipo assim, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença de Deus na minha vida, né? Sim. Até para mostrar para ele o quanto ele é importante para a gente, né, pastora? Sim, verdade. Porque a gente não está com Deus só por interesse, né? A gente está por amor verdadeiro. O propósito, ele não está ligado a dinheiro, a valor, né? Não. A coisas, né? O propósito está ligado a pessoas, né? A sentimento, a doação, são outras coisas, né? São outros valores que Deus quer da nossa parte, né? Sim. Verdade. Então, só para a gente fechar, então, com relação à adaptabilidade. Não é o mais rápido, não é o mais forte, é o que mais vai se adaptar, é o que vai vencer,
né? A adaptação é a capacidade de se adequar às situações, às circunstâncias e às necessidades. Eu penso que é muito também da decisão, decide resolver, decide se adaptar rápido, porque senão você fica demorando muito tempo naquela situação que não vai te levar em lugar nenhum, né? Se você precisa se adaptar à tecnologia, você não vive sem ela mais, então vai aprender, vai fazer. Eu não entendo nada, mas não existe nada que a gente não possa aprender, sendo que se você tem um coração ensinável, você aprende. Você pode até ter um pouco mais de dificuldade que outros, mas com certeza você aprende. Então, assim, a gente tem que ter esses adaptadores para os nossos amigos. A gente tem que ser esses adaptadores. A gente tem que se adaptar a boas pessoas, trazer boas pessoas para o nosso lado, no nosso relacionamento, no nosso trabalho. Esperando sempre o melhor e fazendo sempre o melhor. Eu falo assim, a gente tem que acordar pensando que hoje é o nosso último dia. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, né? Às vezes a pessoa passa aquele dia e fala assim, amanhã eu faço. E se não tiver amanhã, né? E o que você fez? O que você deixou? Então deixa a vida organizada, deixa tudo certinho, deixa tudo pronto, porque amanhã, se ela vier, vai estar ótimo, porque você vai render, porque você já deixou tudo organizado. Se adaptar mesmo a tudo, né? Tudo passa muito rápido. Então, a gente tem que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, ser forte, que a gente tem que ser forte mesmo para a gente enfrentar as coisas. E quanto mais desafios a gente tem, mais forte a gente fica. A gente vê que a gente não fica perdendo tempo com bobeira, com pessoas idiotas, falando coisa idiota, querendo falar de pessoas, querendo falar de fofoca. Né, pastora? Isso já... Eu falo que engraçado, que como que muda a pessoa quando ela tem maturidade, né? Quando a gente é mais novo, que a gente não tem maturidade, a gente se atira e depois a gente pensa. E com a maturidade é diferente. Primeiro a gente pensa, para depois a gente se atirar. É engraçado, né? Como é que muda? A gente pensa nas consequências de tudo que vai acontecer daquilo que a gente faz, né? Se prejudicar, prejudicar o outro. Mas a gente tem que ter decisão de vencer, decisão de ir para cima, decisão de mudar, buscar novos conhecimentos, novas companhias, adequar as coisas que estão acontecendo e para prosperar, né, pastora? Porque senão você vai ficar para trás. E qual que é a nossa mensagem de hoje? Está em Salmo 92, 1, 2, que fala assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Então, a gente vê aqui mais uma vez falando em render graças ao Senhor, que é a nossa gratidão, e fala da fidelidade de Deus, porque a palavra dele sempre fala que Deus é fiel, né? Não importa a nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. Deus não faz nada através dos nossos defeitos, do que a gente faz de errado. Ele é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O que está escrito se cumpre. Então, não importa. Só que, às vezes, a gente esquece que a gente tem consequências aqui na Terra, né? Então, quando a gente faz alguma coisa errada, aquela consequência virá. Mas não é porque Deus está castigando, mas é porque você mesmo procurou aquilo e está fazendo, buscou um caminho errado. Então, a gente tem que ter cuidado também com as nossas atitudes. Por isso que a gente está aqui tentando ajudar e falando cada dia uma chave, porque isso vai acrescentar na vida de cada um, eu tenho certeza. E nosso propósito é esse, de mudança de atitude, mudança de visão e mudança mesmo interior, para que cada um seja melhor a cada dia, assim como nós estamos procurando ser melhor a cada dia, né? E é um prazer estar trabalhando com você, fazendo essas lives, que eu vejo a sua mudança também. Essa de acordar às 5 da manhã para 4h30. Ai, 4h30. Olha só, ela acorda 4h30 para estudar a palavra, para ler livros, para melhorar, para estar aqui falando para a gente, né? 2 vezes por semana. Então, isso tem que ser valorizado, né? Porque nem todas as pessoas fazem isso. São raras as pessoas. E o pouco que a gente faz, a gente se destaca exatamente por isso. Porque nem todo mundo faz, então quem faz está na frente. Sim.
é aquilo que você falou, quem não contempla no pouco, não contemplará no muito, né? Se você não é grato pelo aquilo que você tem hoje, você não vai prosperar, porque a gratidão, quanto mais você agradece, mais você tem, né? Ei, Madeleine! Tá E aqui a querendo vida entrar é na um... live também. Tá E a vida é anestesiada um plantio, hoje. né? Por isso que ela não tá latindo, porque ela tomou anestesia. Tadinha. E a vida é um plantio, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E o bom é que o nosso Pai, que é o Deus vivo, ele nos perdoa. Mediante o nosso maior defeito, ele sempre nos perdoa, né? Ele sempre dá uma oportunidade para a gente recomeçar. Então, a gente tem que aprender com isso, pedir forças, né? Se renovar a cada dia, recomeçar a cada dia, fazer o seu melhor, se adaptar às mudanças, se adaptar às coisas e ter a decisão de fazer da sua vida diferente, porque tudo depende da gente, não basta o outro querer, não basta nós estarmos aqui passando as chaves, dando as dicas, se a pessoa não tiver a decisão de mudar. Não vai adiantar nada, né? Isso depende de cada um. Então, é cada um fazendo a sua parte, a gente fazendo a nossa de transbordar na vida das pessoas, né, pastora? Sim, nós estamos fazendo a nossa. E as pessoas de receber ou não, né? Sim, exatamente. E a palavra de Deus, você falou aí que tudo é... A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a gente tem uma nova oportunidade todos os dias, né? Todos os dias de arrepender, de se chegar diante de Deus, de pedir para ser uma pessoa diferente, de mudar mesmo. Então, essa oportunidade é diária. E a gente não deve perder isso, né? Sim. E é nítido, às vezes as pessoas passaram por tanta coisa. Ela foi, no passado, foi uma pessoa ruim. E quando ela decide mudar e ela tem a transformação, quando o Espírito Santo entra dentro dela, como que a pessoa muda, né? Sim. E como que ela consegue mostrar para as pessoas que se a pessoa quer, ela pode mudar também. Serve de exemplo, né? Isso é muito bom. Sim. Deus é muito bom conosco, né? A gente tem que pedir mais socorro a Ele, eu acho. Tá Porque Ele está roncando pronto para nos ajudar. Mas só que Ele não é igual ao outro, Ele não nos invade, né, pastor? Ele espera da gente que a gente vá até Ele, né? Sim, ele nos respeita até isso, né? O livre-arbítrio, né? Então, a gente que tem que dar o passo e pedir essa transformação e pedir para que ele nos encha, que faça parte da nossa vida. Exatamente. Então, gente, olha, muito obrigada por vocês terem estado conosco. Na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre abundância e na sexta-feira nós vamos falar sobre autoconfiança. Então, fique conosco. Essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Assiste lá, curte a gente, acompanha a gente. E o que a gente puder para fazer você mudar de vida, prosperar, ter uma vida próspera, abundante, para poder vocês ajudarem outras pessoas, a gente vai estar aqui firme, né, pastora? Amém. Boa noite, fica com Deus. Boa noite.